mais uma vez, estamos aqui na Rádio 1360 AM, a Rádio do Povo, e no programa Atualidade, com uma das pessoas mais importantes que podemos ter na comunidade brasileira. Estou falando do advogado, super attorney, Chris Jensen. O Dr. Chris Jensen tem sido qualificado nos 10 anos passados, consecutivo, como super attorney, o escritório dele. Isso significa coisa muito importante que o Dr. Jensen tem nos explicado. Escolhido entre um grupo de menos do que 3% dos advogados que fazem litígio no estado de Massachusetts, todo o estado. Então, é um orgulho muito grande para nós, aqui na Rádio do Povo, ter cada semana as informações que o Dr. Jensen está trazendo para nós. E uma coisa importantíssima, ele mexe com áreas de direito, especialmente a área de acidentes de trabalho, worker compensation, com acidentes em geral, todo tipo de acidentes de carro, a pessoa que cai no lugar de trabalho, ou na casa, ou em algum shopping center, na estrada, não importa. E mexe também com parte de negócio, direito comercial, dívidas para recuperar, pessoa que trabalhou, que não recebeu, direito trabalhista, também, ainda mexe com divórcio litigioso, com muitas outras áreas de direito. A única coisa que ele não mexe, te falo já, é com imigração. A única área que o Dr. Jensen não mexe. Mas todos os demais problemas, os problemas que nós que sabemos que ele tem muito sucesso. Chris Jensen, I'm just saying all the areas of work that your office, your firm does, the qualifications that you have, and congratulations for being 10 years in a row super attorney, you and your partners at Jensen Associates, and also talking that you work everything from worker compensation, accidents in general, everything that is about litigation. The only thing that you don't mess with is with immigration, but everything else is your place and your very good potential for the community. So, Jensen, please tell me, what do we have today for the community? All right, so today I thought we'd talk about real lawyers and real trials, okay? Go ahead. Ok, então hoje vamos falar de advogados de verdade, em processos, em juízos de verdade, ok? Now, real lawyers actually go to trial, and we just represented EMF Painting in Framingham Court just yesterday, and we want to talk to you about what happened in that case. Ok, ele está falando como os advogados de verdade, fala o Dr. Jensen, são os que têm que ir nas cortes. E ontem ele representou a companhia EMF Painting na Corte de Distrito de Framingham. E vai nos contar o que aconteceu. Go ahead. So we were collecting a commercial debt that was owed to them because they were an unpaid painter. And we spent 2 years of time leading up to the trial. Go ahead. Ok. O trabalho que estava fazendo o Dr. Jensen para essa companhia EMF Painting é coletar dinheiro que eles não receberam. Fizeram um trabalho de pintura e não receberam. E esse processo tomou 2 anos de trabalho, de tempo, levando para esse processo, preparando-se para esse processo de juízo. So we appeared in front of the judge. I made my argument, and we won the case and obtained what is called a judgment, which can be enforced against the debtors here. Ok, então, ele teve, o Dr. Jensen, uma vitória para esse cliente, para EMF Painting, e conseguiu o que chamam um judgment, que é uma sentença que o juiz deu para eles. Go ahead. So judgment is worth its weight in gold, and I'll tell you how we got there. We did what's called discovery. Go ahead. Então, ele vai nos explicar a mecânica que teve este juízo. A primeira parte chama discovery, que é o descobrimento. Significa, ele vai nos explicar agora o que significa. So discovery allows us to explore the other side's case, and so we took depositions of the defendant, and it was devastating to him because he had to make a number of admissions of bad doing or bad conduct. Ok, o discovery, a parte de discovery, é uma parte importantíssima dentro de um processo judiciário destes. Por quê? Porque no caso deste caso de EMF Painting, o Dr. Jensen teve a oportunidade de tomar depositions, declarações da pessoa que eles estavam processando, chama defendant. E, segundo o que está falando o Dr. Jensen, as deposições que ele deu foram devastadoras. Okay, devastating. Go ahead, please. During the deposition, we obtained his admissions that he basically had not made the final payment.
which was the payment that we were looking for. So that was quite startling during that deposition. Ok, então, dentro desse discovery, essas depositions, essas declarações que a pessoa, o acusado, fez, os patrões que não pagaram, eles praticamente reconheceram que não tinham feito o pagamento final do contrato de pintura da EMF Painting. Go ahead. But for your listeners to know, a deposition means that they come to my office, they swear under oath, raising their right hand that they'll tell the truth, and then they have to undergo cross-exam by either me or another lawyer in the office. It's a very powerful tool to win a case, and we do it all the time. Ok, então, essa parte de discovery, que significa? Essas depositions, essas declarações que a outra parte do caso, sim, deste processo tem que fazer. É simplesmente isto. Essas pessoas têm que ir no escritório de Jensen Associados e, baixo juramento, não é brincadeira, aqui é em baixo juramento, eles têm que responder a verdade do que são perguntados. Go ahead, Chris. So in addition to depositions, we also have the right to ask legal questions, which are called interrogatories, and we have the right to demand documents from him, which are called request for production of documents, and that's what we did in this case. Ok, então, além dessas declarações que conseguiram, eles também, o Dr. Jensen e associados, com o seu escritório, podem pedir algumas explicações adicionais e pedir alguns documentos que considerem importantes. Go ahead, please. We sent these documents to the other side in order to inundate them with discovery, and they were barely able to keep up with the fast pace of discovery. Então, eles mandaram essas petições para o outro lado, para os que estavam sendo processados, e praticamente inundaram, imagina, com petições, documentos que tinham que servir para o processo, entregar processos, lembra, informações que têm que ser certas. Go ahead, Chris. While they claim that they had this big counterclaim back over against us, through discovery, we exposed the fact that they had no documents to support their case. So they couldn't even bring the counterclaim. That's why they lost yesterday at trial. Ok, e também dentro do processo, eles conseguiram mostrar que não tinha jeito, uma contrademanda que queriam fazer contra a MF Painting. Essa é a parte fundamental do processo que ganharam ontem. Go ahead, please. So we also sent to them requests for admissions, which trimmed down the issues that have to be proven at trial. And they were forced to admit that they didn't have the documents they claimed. They didn't have much of a case. They were basically forced to admit that. Ok. Além disso, dentro dos documentos e os processos que Jensen Associados pediu, do caso das pessoas que estavam levando o processo, contra que foi feito o processo, era para que reconheceram, para que fazer uma admissão, admitir que não tínhamos documentos que eles tinham falado nas depositions que tinham, que não conseguiram apresentar. Go ahead, Chris. So we went to trial yesterday, and we were very confident going into trial because we had done the discovery necessary to chip away at their case and chip away at their defenses. Go ahead. Ok, então, eles foram ao processo, ele falou ontem, a data, o dia 7 de novembro do ano 22, e estavam muito seguros, tranquilos, com confiança, de que haveriam de obter resultado devastador. Okay? Por todas as coisas contra essa companhia. Go ahead, please. So, looking back yesterday at that win, we're happy we did all the discovery, but the question for your listeners should be, is your lawyer on trial regularly like we are? Ok, então, o Dr. Jensen está nos contando como que funciona processo em que ele ganhou. Mas ele faz uma pergunta para vocês, porque muitos advogados anunciam que têm experiência, que sabem levar estes processos. A pergunta que o Dr. Jensen faz é simples. Seu advogado, outro advogado, está permanentemente em processos de juízos, em trials, como este que estamos falando, como o caso de Jensen. Cada semana ele está assistindo a esse tipo de processos. Go ahead, Chris. A question for your listeners to ask themselves too is your lawyer in court regularly like we are? That's extremely important because the judges come to trust what we say because they know that we're going to see them again and they'll see us again. And they can rely upon what we already told them from years past. Ok, então aqui é muito importante também, outra parte dessa mesma pergunta. ¿Sí? Se o seu advogado
está regularmente nas cortes. Aqui, porque tem outro jeito, que nas cortes são conhecidos os advogados que fazem litígio, e eles vão criando uma reputação, né, de que estão acostumados, os juízes ficam acostumados para que os processos que levam advogados como Jensen Associados são processos sérios, que estão bem documentados, que as informações que eles estão trazendo são verdadeiras. E isso que dá, que nos processos posteriores, os juízes dão muita credibilidade pelo que conhecem o histórico da companhia. Chris, I want to make a break here and tell our listener that your office, your law firm, has been working for over 37 years in litigation. So I look at you, right? yeah, this is what it means. I don't think there is a single judge or magistrate in Massachusetts that doesn't know you. Right, they're usually younger than me. Very well. Ok, estou falando com o Dr. Jensen aqui, fizemos um parênteses, essa foi minha ideia, de que o escritório Jensen Associados está litigando em Massachusetts desde há mais do que 37 anos, criando essa reputação de trabalho de altíssima qualidade, seriedade e veracidade. Então, o que acontece? O que eu falo para ele, e ele diz essa risada, que não há um juiz em Massachusetts, um magistrado, que são os juízes, vamos falar como uma categoria inferior, que não conheça a Jensen Associados e conheça a qualidade do trabalho e a reputação que ele já tem. I'm saying that, Chris, because it's not only that you are a super attorney, and the Super Attorney magazines has been qualifying you with this title for over the last 10 years in a row, but it's not only that, but also the legal community, or other, the judges, the magistrates, and especially the other attorneys, and insurance companies, and everybody. Right, that's a good point, because we call that the Jansen difference, that we will actually take your case to court, and we're willing to go to trial with your case if necessary. And that increases the amount of the offer from the insurance company, because they know that we're real lawyers, real trial lawyers, and that we go to court pretty regularly. They don't want to deal with that. Ok, então essa parte que estamos falando é pelo fato de ter essa experiência de tantos anos, essa folha de vida, falemos assim, esse histórico de veracidade, de qualidade de trabalho. O Jensen Associados é conhecido não somente pelos juízes, pelos magistrados, mas também pelas companhias de seguros, pelos outros advogados. Então, quando ele toma um caso de alguém aqui da comunidade brasileira, você tenha certeza que esse caso vai ser bem mais representado e que ele, com experiência e conhecimento que tem, ele vai tentar conseguir para você o máximo benefício possível. Go ahead, Chris. So a major difference with our firm too, Jose, is that we have lawyers devoted to your case, and we use the Brazilian Portuguese-speaking paralegal to act as the translator. But she's not handling your case, my good friend. We are handling your case. We have 3 very competent lawyers here who are already, in court on a regular basis, and we handle your case. Compare that to other firms where paralegals handle your case. That's like sending in a nurse to do surgery. Ok, então, o que o Dr. Jensen está falando, uma coisa muito importante, no escritório de Jensen Associados, ele tem advogados dedicados aos casos como a comunidade brasileira, e também com uma paralegal, uma assistente legal brasileira. Lembre-se, aqui há uma diferença muito grande. São os advogados que levam seu caso, não são os paralegals que levam seus casos. O paralegal da brasileira, Carla, é muito importante porque ela é a comunicação, a liação entre o escritório e você, mas o trabalho é um trabalho conjunto que quem te representa são os advogados do escritório. Todos eles são super attorneys. Go ahead, please. So we have lawyers looking at your case in fields like construction site accidents, insurance law cases, workers' compensation, and general contractor, subcontractor disputes, just like the case we won yesterday. Ok? Então, o escritório de Jensen Associados tem advogados dedicados para os casos da comunidade em áreas como, estamos falando, acidentes de trabalho em lugares de construção,
casos de seguros, ¿sí? de ley de seguros, casos de worker compensation y disputas de contratistas con subcontractors, como caso de Onden. Essa EMF que tinha dinheiro para perder praticamente e que o Jensen Associados resolveu. Go ahead, Chris. We also handle criminal cases, and we're not afraid to say that because we're not afraid to get down into the difficult facts, the difficulties of a case. So it's vitally important for your criminal lawyer to be a regular in the courthouse where they're going to represent you so that they are known and familiar to the judges and that the judges can trust them. Because remember, the judges speak English, not Portuguese. And your lawyer had better speak English in a very good way because that's what's going to make the difference in your case. If you are, the only Portuguese-speaking person standing up there in front of the judge, and you're from Brazil, and you're charged with some serious crimes, you need a good English-speaking lawyer who knows the court and knows the judges, and they trust him or her. Ok, vamos falar agora, estamos falando do Dr. Jensen, da área de direito criminal, ok? Nos casos criminais, é vital, de vital importância para você ter advogado, escritório que seja regular. Regular significa que visite permanentemente nas cortes, que trabalhe permanentemente nas cortes e que seja familiar, uma figura familiar para os juízes. Essa parte é uma parte fundamental como funciona o sistema judiciário aqui na América. Então, uma coisa muito importante, Jensen e associados não tem medo de ir à corte, ir a processo na corte, não tem medo. Esse é o lugar que eles estão. Então, é muito importante. Go ahead, Chris. So we're the type of aggressive law firm that you need when you're falsely accused of domestic violence. And while we love all of our female Brazilian clients, they also know that they could lose their man if there's a false accusation, because one of the deportable crimes in Massachusetts and in the federal government is serious domestic violence. If somebody's injured from that, they could be deported. That's a serious consequence. Ok? Então, Jensen e Associados é o tipo, está falando do Dr. Jensen, o tipo de advogado agressivo que você necessita quando você está falsamente acusado, por exemplo, no caso de violência doméstica. Muito cuidado com a violência doméstica, fala o Dr. Jensen. Por quê? Porque é dos crimes que podem levar à deportação de imigrante. Ok? Go ahead, please. So we handle not only those types of cases, but also operating without a license, operating uninsured, driving under the influence, and all the other type of driving offenses. And that's extremely important for our Brazilian friends to keep their record clean. And I'll talk about that in a minute. Go ahead. Ok? Então, falando de direito criminal, também eles levam os casos que chamam driving offenses, que significa as ofensas por dirigir, por exemplo, sem uma carteira de motorista, é uma ofensa. Ou dirigir, por exemplo, com carro que não tem seguro, ou dirigir também quando a pessoa está na influência de licor ou de drogas, está embriagado ou com outras drogas. Ok? Go ahead, Chris. So hearkening to the presidential election that just happened in Brazil, ironically, this is election day here in the United States. And one of the referendums may prevent undocumented immigrants from getting licenses. But if it fails, then undocumented immigrants can try to get a license by July of 2023. But we're here to tell you, the Registry of Motor Vehicles is not going to stand out in the street and hand out license to Brazilians just because they're eligible. The registry is going to put them through the ringer and going to scrutinize their record to make certain they don't have any outstanding criminal charges or outstanding record problems that could involve suspension of license. That's very, very important, I think, for your listeners to hear. Ok? Então, o Dr. Jensen está falando também sobre o que está hoje estamos fazendo esse programa, o dia de eleições, o dia 8 de novembro. A pergunta número 4 está para ser resolvida pelos eleitores do estado de Massachusetts se será permitido ou não aos imigrantes indocumentados dirigir criar uma carteira de motorista para os imigrantes indocumentados. O Dr. Jensen fala que uma das coisas que o escritório dele pode fazer para as pessoas que necessitam é limpar
os antecedentes de ofensas por dirigir. Então, seja por dirigir sem carteira, seja por dirigir sem seguro, ou por dirigir baixo a influência de álcool ou de maconha, ou de qualquer coisa dessas, é uma coisa que ele pode ajudar. Por quê? Porque se a pergunta é aprovada, a partir do próximo ano, será possível ter carteira de motorista, mas o que ele fala é o R&B, o Departamento de Cadastro de Veículos, não dará carteiras para pessoas que não tenham limpo a folha de vida. Então, é uma coisa que eles, Jensen Associados, podem fazer para você, no caso de esta lei passar, infelizmente, na hora que estamos criando esta entrevista com todo Jensen, não sabemos qual é o resultado, eu espero que sim, que seja bom, vamos votar todos para que passe, então, que se você tem um antecedente, alguma coisa que aconteceu no passado, está seu nome sujo, o Dr. Jensen Associados e o escritório dele pode limpar esse problema. Go ahead, Chris. So dealing with the R&V used to be difficult. Now it's extremely difficult because 6 months ago, all of the Registry of Motor Vehicle Hearing Officers declared that they're only going to listen to your case on Zoom. They're not going to allow you to come into the registry in person and plead your case. So obviously it's much more powerful to be in front of the registry officer face to face and have a discussion. Now instead they're hiding behind Zoom. And I don't know the reason why, but now is a time when our Brazilian friends really need a very good lawyer who's experienced with the R&V, because what was difficult before is now extremely difficult. Ok. O Dr. Jensen está fazendo uma advertência muito importante. A partir de há poucos meses para cá, o R&V decidiu que não terá mais audiências ao vivo, pessoais, com as pessoas, ¿sí? Quando as pessoas têm algum problema para limpar algum histórico, por exemplo, o caso desses casos que estamos falando, de antecedentes, e que essas audiências são somente pelo Zoom. Esse problema, essa situação do Zoom, ele não sabe por que razão que aconteceu, mas cria uma dificuldade muito grande para muitas pessoas. Então, se você tem situações para levar, sim, no R&V, que você tem que falar com eles, é muito bom usar um escritório de advocacia como experiência de Jensen Associados. Lembre-se, vou te falar assim, ele não falou, mas eu falo. A única área de direito que eles não fazem é imigração. Tudo o demais ele faz. Então, você fique tranquilo que o que o Jensen Associados conhece é exatamente nas áreas onde você pode ter problemas e dificuldades de conseguir um advogado com prestígio. Chris, I just was saying about the areas that you work, that what you said, that at the court, at the R&V, or wherever, people need a very good attorney, you know, and that the only area that you don't do in your office is immigration. So they know that for everything else, this is the place, you know, your office is the place for having the best representation. Okay. Right. We try to be the best, and we try to bring a high level downtown Boston practice to your listeners, and we hope to talk with them about their legal problems. Ok, exatamente, concordamos exatamente com o Dr. Jensen, ele faz o melhor possível por ter essa clareza, okay, para falar com a comunidade. 37 anos de experiência. And Chris, I will say right now the way to contact you, ok? Yes. Então, para contactar a Jensen Associados, uma das melhores firmas de advocacia no estado de Massachusetts, super attorneys nos últimos 10 anos. É muito simples, somente ligar para a linha de atendimento em português, ok? O telefone 617-755-0082. Quando você liga lá, quem que vai te atender? A Carla. Carla é brasileira, ela é paralegal que está dedicada para os casos da comunidade brasileira. Não significa que ela vai levar seu caso, não. Seu caso será levado pelos advogados de Jensen Associados, mas ela será essa liação, essa conexão entre você e o escritório de advocacia. Então, muito importante. Além disso, o Jensen Associados fica localizado, para que você saiba, no número 4 Liberty Square, no 7º andar da cidade de Boston, no mesmo downtown de Boston. Qualquer uma das linhas de metrô te levam lá, ou de ônibus, do MBTA, ok? Então, é um escritório que está estabelecido há muitos anos e dá atendimento em todas as cortes do estado de Massachusetts. I'm just bringing your
contact telephone number and that, the name of Carla, and the address, because we are talking about a firm that is located in downtown Boston for 37 years, and especially that your practice goes to every court in the state of the Commonwealth of Massachusetts. Okay? Right. So, então, para nossos ouvintes, muito importante saber, para nós, já falei várias vezes, sempre falo mesmo, é um prazer muito grande, um orgulho muito grande a representar desses nomes grandes no direito de Massachusetts, na área de litígio, e eu tenho certeza que pessoas que liguem para Jensen Associados terão uma representação excelente. Chris, thank you very much, and we are looking for you very soon. Great. Okay? Thank you. Great show. Take care. Appreciate it. Bye-bye. Okay. Bye-bye now. Okay, thank you.